nosso grupo está composto pelas alunas Luciane Varém, que sou eu, Neuza Mortari, Patrícia e Solange. O nosso tópico é o 6, que é a sensação de impotência diante da vida, vida e morte. Escolhemos o título Transfiguração do Ser. Em uma certa manhã, Gregor, ao acordar para o trabalho, de caixeiro viajante, viu-se metamorfoseado em um inseto monstruoso, sentindo suas costas duras como couraça e várias pernas. Com a modificação física de Gregor, ele sente-se impotente de levantar da cama, de se locomover e até mesmo de falar. Suas preocupações passam para um estado psicológico. Gregor sente-se magoado pela repulsa da família e do chefe perante a sua metamorfose. A metamorfose de Gregor vai além da física. É principalmente uma alteração de comportamentos e atitudes. Em textos Para Nada, de Samuel Beckett, o narrador, em um personagem indefinido, em que se passa por estados mentais e emocionais, nos quais ele ou ela está em um estado modificado de consciência e de negação de si mesmo. Ambos os textos apontam para a perda de valores, insignificância do ser, a desesperança do ser, pessimismo em relação ao futuro e a busca da identidade do eu. Nós, o grupo, notamos que o que mais impressiona no texto da metamorfose é a naturalidade como o autor retrata toda a situação de Gregor. Ele o faz de uma maneira tão sucinta e objetiva que às vezes nem se percebe que estamos vendo uma pessoa sofrer uma transformação. E sim, até parece às vezes que é uma simples dor de cabeça ou uma gripe, um resfriado, coisa assim. É com tanta naturalidade que dá a impressão que quando nós, leitores, lemos o livro, não nos damos conta de que, hora em hora, para outra e para todos os conceitos que temos, sobra a obra e é subvertido. No texto, para nada, no decorrer da história, não se consegue entender onde o personagem está na história. Tem momentos em que se percebe, ou se nota, ou imaginamos que o personagem está embaixo da terra. E tem vezes que se percebe que o personagem está em uma paisagem, envelhecendo e sozinho. São dois pontos assim que não tem uma coesão, não tem um simples fato verídico. Sempre fica um ponto de interrogação até o final dos dois textos. O tópico que eu vou tratar então é o que são vida e morte nos dois textos. Então, o Gregor, ele foi o quê? Ele foi um homem que ele teve serventia para sua família e para a sociedade até o momento da sua metamorfose. Porque quando ele sofreu a metamorfose, a família não quis mais, teve repulsa por ele e o abandonou até que chegou então na realidade a sua morte. Nos dois textos podemos observar que há uma divergência entre o mundo real e o mundo fictício, como a colega falou. São coisas que na verdade a gente não teria acontecendo, mas que o autor trata com muita naturalidade. A metamorfose representa a vida para Gregor, que se liberta do trabalho e do vínculo com sua família. Então, representa a vida por esse ponto, mas também representa a morte, porque a partir do momento que ele sofreu a metamorfose, as pessoas que conviviam com ele, ele morreu, ele ficou sendo um zero. Só uma curiosidade, no texto da metamorfose que eu pesquisei, que diz que talvez o autor tenha se espelhado nas suas próprias vivências, porque ele tinha muitos conflitos com seu pai e também muitos romances complicados.
para nada, não temos a certeza da morte em seu significado real, pois o autor, com características da literatura do século, deixa o sentido da história bastante confuso. Para quem leu o conto, então, realmente pode perceber que ele não fala realmente, eu morri, eu fui enterrado, coisa assim. Ele, como se ele estivesse tendo lembranças, ele vai ver que as coisas acontecer e parece que ele não está ali, mas ele está. Então, partindo desse ponto, nós chegamos à conclusão de que ele teve uma morte em vida, onde o personagem passou despercebido pela sociedade. Ele também é uma pessoa muito pessimista, nada lhe agradava, não tinha mais esperanças, e ele apenas deixava as coisas passando e ia ver o que estava acontecendo. A semelhança entre Gregor e o narrador do texto para nada, os dois são esquecidos pela família e a sociedade. Enquanto eles produziam, eles eram bem valorizados. Né? Depois que eles não produziam mais, eles foram os dois esquecidos. Né? Ficaram, que nem morreram, né? Que nem a minha colega falou, eles foram esquecidos perante a sociedade, perante a família, e foi a morte que ia acontecer. Ambos esperam pela morte. Becker se encontra no abismo, né? Não tem noção de onde está, de onde sente para ele, não sente mais prazer pela vida. Ele, às vezes, está numa montanha, às vezes, está embaixo da terra, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem mais vida, né? Para ele, só a morte, né? Suas narrativas são constantes em muitos cenários. Você lembra momentos felizes apenas na memória. Nem Gregor, ele só lembra os momentos felizes na memória dele, porque ele não consegue mais se comunicar com a família, então ele lembra da irmã dele tocando, né, da irmã dele indo para um concerto, né, ajudando a família dele, mas só na memória, porque ele não consegue mais se comunicar com ninguém. Diferença entre Gregor e o narrador de textos para nada, Becker. No livro A Metamorfose, Gregor existiu para a família e a sociedade até que foi construído como os mesmos, enquanto que na narrativa de Becker, o narrador já começa a falar de sua história a partir do momento de sua morte. Aqui, Becker, o narrador, espera sofrer uma metamorfose, ou seja, passar num período em que não consegue escrever de falta de inspiração para em que sua escrita flui, ele realiza o seu trabalho. Foi isso que eu entendi. Gregor, temos certeza da morte de Gregor, mas não temos certeza da morte do narrador. Na verdade, o narrador se considera morto, pois não consegue escrever. Está enterrado pela sua falta de inspiração. A razão da existência de um escritor que não consegue mais se comunicar é a morte, né? Então ele não conseguia mais, não sabia mais o que escrever, né? Gregor, após sua metamorfose, ficou apenas trancafiado em sua casa, principalmente no quarto, enquanto que o narrador se encontra ora vagando, ora parecendo estar debaixo da terra. O narrador está trancado dentro da sua incapacidade de escrever. Então, para ele, é como se ele estivesse embaixo da terra, né? Gregor já estava morto dentro do quarto, ele ficou trancado dentro do quarto, né? Então, ele não tinha mais existência para ninguém. E Becker, né? Então, para ele, como ele não tinha mais inspiração de executar as tarefas dele de escrever, ele estava também morto, né? Era isso. Então, quando o Gregor ele começa a se transformar em um inseto, o narrador ele começa a descrever a transformação dele, como ele foi ficando, e também começa a descrever o espaço do quarto dele, né? Começa a descrever algumas partes ali, e esse espaço do quarto dele é considerado como um isolamento para ele. E até a família dele acabou isolando ele ali, né? Jogava uma porta, tudo, escondendo do chefe dele, né, que chegou lá. E já em Textos para Nada, o espaço narrativo varia. Ele não pode ser definido. Ora o narrador encontra-se embaixo da terra, ora em paredes cavadas pelo tempo, ora no topo de uma montanha. Aqui, o espaço
desse personagem que a gente não sabe dizer se ele é homem, se ele é mulher, se ele é um vírus, se ele é uma bactéria, se ele é um animal, a gente não sabe dizer o que é esse personagem, né? Então, a gente colocou aqui no ponto de vista que em todos esses lugares que ele faz esses espaços, é na consciência dele, né? Na mentalidade dele, ele viaja em todos esses espaços que ele descreve. Os espaços narrativos nos fazem refletir sobre as mudanças físicas de Gregor, porém, os